Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Contraindicação, mais um episódio, né? O videocast da Unimed João Pessoa, que a gente fala sobre saúde, sobre qualidade de vida, bem-estar, também sobre os diferenciais, né, da Unimed João Pessoa, os serviços oferecidos e as novidades da medicina. A Unimed João Pessoa, que é o maior plano de saúde da Paraíba, já são mais de 173 mil clientes, e hoje aqui a gente vai conhecer um pouquinho dos diferenciais dos serviços que vão interessar principalmente quem tem criança ou quem está planejando aí uma gravidez, que é sobre o Centro Médico Pediátrico Bessa e a maternidade da Unimed João Pessoa. Você vai ficar por dentro de todos os detalhes desses serviços, por exemplo, como é que tem acesso a esses serviços, o que é que esses serviços, né? Quais são o trabalho que é feito lá, quais são os serviços oferecidos, quais são os diferenciais desses serviços. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje no episódio do Sem Contraindicação. Para isso, não estou sozinha aqui, tenho dois convidados. Estamos recebendo aqui o Dr. Constantino Cartacho mais uma vez, ele que é pediatra, é superintendente da pediatria da Unimed João Pessoa. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Constantino. Bom dia, Linda. Bom dia, Yara. Bom dia a todos que estão conosco hoje. Aqui com a gente também doutora Yara Vilar, ela que é ginecologista, obstetra e coordenadora médica da maternidade da Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda, doutora Yara. Obrigada, Linda. É um prazer, Constantino, estar com você aqui. Antes da gente começar a nossa conversa, quero trazer aqui um recado para você que nos acompanha semanalmente no Sem Contraindicação. Talvez você já saiba, mas não custa nada a gente relembrar das plataformas onde estão os nossos conteúdos. Primeiro aqui no YouTube, nós estamos aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se para que, né, o engajamento da gente esteja sempre em alta, tá certo? Inclusive, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Tá bom? Estamos também no Spotify, no portal da Unimed, nós temos uma página específica do Sem Contraindicação, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos também no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa. Doutor Constantino, vou começar esse bate-papo falando sobre o conceito, né? O conceito do Centro Médico Pediátrico Bessa, né? O CMP. O que é que diferencia o atendimento, né, do Centro Médico Pediátrico Bessa de outros serviços de pediatria aqui da nossa cidade? Bom, o Centro Pediátrico Bessa, ele foi pensado, ele foi gestado para ser um centro de atendimento de consultórios de pediatria. Então, lá você vai ter à disposição, né, pediatras com hora marcada, definidos, e que você pode escolher o pediatra a quem você vai, isso incluindo a pediatria clínica geral e a pediatria de especialidades. E também nós vamos ter a equipe multiprofissional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, farmacêutico. Toda essa estrutura é voltada para a resolutividade daquilo que os pacientes da Unimed precisarem. Então, lá você vai ter a oportunidade de consultar com o pediatra e, caso seja necessário, no mesmo dia, fazer a consulta com o nutricionista, com o psicólogo, fazer o acompanhamento de fisioterapia de curta duração. Então, a resolutividade do serviço é que vai diferenciar dos demais serviços da cidade. Que, em geral, ou você vai no consultório de um pediatra e de lá você vai ter que fazer marcação para as outras especialidades, caso seja necessário, ou você vai para uma demanda de serviço de pronto atendimento. E lá o objetivo é consultório de pediatria, que pode acompanhar a criança desde o nascimento até a finalização da faixa pediátrica por volta de 18 anos de vida. Agora, lá, além de pediatras, também outros médicos especializados em pediatria. Até fiz aqui uma colinha. Cirurgião pediátrico, ginecologista infantil, hematologista, infectologista pediátrico. É isso mesmo? Faltou algum? Não, por enquanto, essas são as especialidades pediátricas que a gente está oferecendo. Há uma grande perspectiva da gente expandir para reumatologia, cardiologia, psiquiatria, né, gastroenterologia, que são colegas, que são profissionais que já estão se aproximando para atender lá. Então, a gente quer abranger o máximo de especialidades pediátricas, tá? E
o máximo de atividades da equipe multiprofissional também, sempre visando a resolutividade do serviço. Doutor Constantino, a gente sabe da importância das vacinas, né, para proteger a criança as crianças de doenças evitáveis. Na proposta do centro médico, cabe uma sala de vacinas? A gente já tem o espaço para uma sala de vacina que vai se destinar não apenas à criança, mas também a adultos e idosos. Certo. Ela vai prestar serviços à comunidade e se destinando exatamente a isso, a fazer a profilaxia. O nosso objetivo é evitar que a criança adoeça. A nossa oferta de serviços, quando a gente diz que são consultórios de pediatria, é favorecer a que a criança tenha o seu acompanhamento, o seu pediatra e ações preventivas de todas as espécies, né? Então, desde vacinação, acompanhamento de puericultura, eventualmente em situações de adoecimento, né? Que não necessite de encaminhamento hospitalar, para que essa criança tenha a resolutividade naquele local e na hora que ela precisar. Certo. Então, pelo que eu estou entendendo, aqui no centro médico existe um atendimento completo. Né? O pai, por exemplo, leva o filho lá e tem acesso à consulta e lá, na necessidade da participação ali de outros especialistas, também vai poder encontrar no mesmo lugar. Exatamente. Essa ideia partiu da necessidade de que as pessoas reclamavam que tinham poucos pediatras atendendo. E os pediatras reclamavam que não podiam continuar no consultório devido ao custo do consultório. Então, a gente juntou as duas coisas. A gente criou um ambiente que a Unimed oferece toda a infraestrutura daquele ambiente a um preço de manutenção extremamente baixo em relação aos outros consultórios e, ao mesmo tempo, oferecendo ao usuário da Unimed a oportunidade de ter de volta o acompanhamento com o seu pediatra. Aquela pessoa que vai conhecer a criança, que vai conhecer a família, que vai educar aquela família em todos os aspectos e, quando necessário, vai gerenciar o atendimento pelo restante da equipe multiprofissional. Queria saber sobre essa estrutura física do centro médico. O senhor falou aí de consultórios, né? São quantos lá? São 5 consultórios de atendimento pediátrico Tá. e 5 consultórios de atendimento da equipe multiprofissional, uma sala de fisioterapia. E qual a faixa etária que é atendida lá? Vai desde bebezinho até o fim da adolescência? Exato. Lá a gente está abrangendo todas as faixas etárias da pediatria. Ou seja, desde o nascimento da criança até a finalização do acompanhamento por volta dos 18 anos de idade. Tá. Então, o atendimento é aberto aos usuários da Unimed. Com isso, a gente espera suprir essa deficiência que a gente tinha, ou que pelo menos era uma reclamação dos usuários, de não conseguir acesso ao consultório de pediatria em virtude da escassez de profissionais. Agora, esse atendimento completo, amplo, ele é exclusivo para clientes da Unimed ou ele é aberto também para que outros clientes particulares, né, também possam ter acesso? A nossa intenção é atender todos aqueles convênios que a Unimed também atende. Tá. Então, existe alguns que já estão em negociação para que a gente leve para o atendimento. A consulta particular, ela já é realizada, né? Isso sem nenhum problema. Tá? Então, atualmente, a gente está atendendo a demanda da Unimed, atendendo a demanda particular e nos planejando, negociando para atender os demais convênios que a Unimed atende. Por exemplo, no serviço hospitalar da Unimed, por exemplo. Certo. Então, aquele serviço que a Unimed oferece a outros convênios, a gente vai levar para o Centro Médico Bessa. E qual o horário de funcionamento, de atendimento por lá? O horário normal de atendimento de 7h30 da manhã, né, o horário que normalmente começa, indo até o horário de 10 horas da noite. Certo. Obviamente que esse horário final a gente sempre vê uma demanda muito mais baixa de pacientes, né? Até porque criancinha pequena, 8, 9 horas já está dormindo e etc. Né? O período de maior funcionamento, de maior fluxo, é de manhã até o início da tarde e depois a gente tem um outro pico no final da tarde, quando os pais saem do trabalho, né? Eventualmente saem do trabalho e levam seus filhos para atendimento de consulta. E, doutor Constantino, só para a gente fechar essa primeira parte, qual a importância de uma criança ter
um pediatra, né, de referência, né, que passe essa segurança, vamos dizer assim? Olha, Linda, medicina é uma atividade que ainda se baseia na confiança, né? Quando você escolhe um médico, você escolhe pela confiança que você tem naquele médico, naquele profissional. E essa confiança, ela se constrói ao longo do tempo. Então, quando você leva uma criança para um pediatra, você está dando àquele pediatra, né, o acompanhamento do seu maior bem, que é seu filho. Certo. Essa relação de confiança é uma relação que deve ser estabelecida desde o nascimento da criança e se estender ao longo da vida. Essa relação de confiança é uma relação que vai gerar os melhores frutos de acompanhamento, vai reduzir a chance de diagnósticos e uso de medicações inadequadas, inadvertidas, vai permitir que você tenha uma educação de seu filho, tanto do ponto de vista de saúde, como orientações também, como a gente chama psicossociais, de relação familiar. Sim. Cada etapa de vida da criança tem uma característica emocional, psicológica diferente, que o pessoal chama salto de crescimento hoje em dia, mas são mudanças que a criança vai apresentando e que muitas vezes são mal compreendidas pelos pais. Né? A famosa, o pessoal chama, né, o terrível 2 anos de vida. Existe uma motivação para isso, para que essa criança aos 2 anos tenha aquele comportamento. E o pediatra pode explicar esse acompanhamento. E quando ele sair da linha, vamos chamar assim, chamar outra pessoa da equipe multiprofissional, no caso um psicólogo ou outro, que possa ajudar no acompanhamento. Então, o pediatra gerencia o acompanhamento dessa criança. Entendi. Eu vou reforçar aqui algumas informações, né, importantes sobre o Centro Médico Pediátrico Bessa, para que você aí que está nos assistindo possa saber, tá? Fica localizado na Avenida Fernando Luiz Henrique dos Santos, número 1216, no bairro do Bessa. Dias e horários de atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 7 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Daqui a pouco, inclusive, a doutora Yara está aqui e a gente vai conversar com ela sobre a maternidade Josvaldo Rodrigues Ataíde, que funciona no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, né, para ela trazer mais informações, mais detalhes dos serviços e de como é lá a estrutura para a gente, viu, doutora Yara? Mas antes, eu queria entrar num ponto, doutor Constantino, que sempre quando a gente fala em atendimento, né, às crianças, é um ponto que aqui no videocast sempre foi tocado, que é evitar ir para um ambiente de urgência e emergência. Né? Eu já vi aqui em outras oportunidades o senhor falando assim, o pai não quer levar, não tem um pediatra do filho, não leva com, né, a frequência indicada, e aí o filho tem uma gripe, tem um leve resfriado e leva para um ambiente altamente que ele pode estar ali sendo contaminado com outras situações. Queria reforçar esse recado, inclusive aqui no episódio de hoje. Pode ser? Pode, porque a gente tem que diferenciar o atendimento médico em qualquer área da medicina, aquilo que é o atendimento evolutivo do paciente, aquilo que é feito no consultório normal, aquilo que é as urgências de baixa complexidade, aquilo que é de média e alta complexidade. Quando você tem um pediatra acompanhando seu filho, além de todas as orientações que o pediatra vai fazer sobre a saúde da criança, ele também vai lhe orientar como proceder se a criança tiver uma febre, se a criança tiver um vômito, se a criança tiver uma diarreia, evitando que dessa forma você vá a um pronto atendimento de pediatria numa situação desnecessária. Desnecessária. Não que você não vá, você pode ir, mas em situações que não há essa necessidade, você vai se desgastar porque você vai ter que esperar o atendimento. A classificação que é feita nesses serviços, que é uma classificação mundial, ela vai diferenciar o que é baixa, média e alta complexidade naquele serviço. Muitas vezes, a maioria dos pacientes que vão são de baixa complexidade, que não precisariam estar naquele serviço. Então, o acompanhamento pediátrico, ele também vai favorecer a essas orientações. Certo. Uma das motivações da gente estar trazendo o atendimento de pediatria para outras áreas da cidade é exatamente para que a gente possa ofertar o serviço de pediatras da Unimed
e reduzir essa necessidade de ir ao pronto atendimento quando o paciente não precisa. Então, é extremamente importante que todos os pais entendam que nem tudo que é uma febre é uma urgência que precisa de pronto atendimento. Muitas vezes você pode, em casa, controlar aquela temperatura, observar a criança quando sem febre. A criança com febre sempre está molinha, gemente, sonolenta, vomitando, o coração está acelerado. E quando a febre baixa, ela muda completamente de comportamento. Então, essas situações são situações que podem ser gerenciadas em casa. E essas orientações, elas são dadas pelo pediatra assistente da criança. Então, ter um pediatra significa expor a criança a menos risco. E a gente sempre bate nisso. Tenha seu pediatra, confie no seu pediatra, faça dele o seu orientador da saúde do seu filho e você vai ter uma criança com muito mais saúde e você vai ter muito mais educação de saúde para que você possa entender quando procurar ou não um pronto atendimento. O pediatra, ele tem também, ao que me parece, esse papel de educar os pais, né? Sempre, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no IMIP, né, o professor Fernandes Figueira. E o professor Fernandes Figueiras, ele era muito sábio nesses aspectos. E ele cobrava da gente, né, na época eu estava fazendo mestrado lá, e ele cobrava da gente com uma frase que eu sempre trago comigo, que é assim: toda consulta é um ato educativo. Consulta não é para você passar receita apenas quando necessário. Consulta é uma oportunidade de você educar os pais e educar o paciente. Muito dos problemas que a gente tem com a criança deriva da má educação dos pais. Ontem, no consultório, eu peguei uma criança hipertensa. Uma criança com 9 anos de idade e com níveis altos de hipertensão, de pressão arterial. E essa criança tinha uma demanda alimentar extremamente favorecedora da hipertensão, que são os famosos salgadinhos, os produtos artificiais, as dietas, o excesso de jogos, de videogame, de celular, que leva a uma tendência de essas crianças ficarem sem atividade física. Então, se você não educa os pais, você não consegue mudar essa situação. Porque quem faz feira são os pais, quem traz o alimento é o pai, a mãe, né, quem faz a feira. Então, você precisa educar os pais para que eles saibam tratar bem seu filho. A gente sempre diz, criar filho é fácil, educar é difícil. E as crianças que nascerem na maternidade da Unimed João Pessoa e que não tiverem um pediatra de referência vão ser encaminhadas agora para o centro médico. É isso? Assim, como é que vai funcionar essa integração entre a maternidade e o centro médico? Nossa proposta é que toda criança que não tem um pediatra que nasça na maternidade da Unimed, ela já saia com seu agendamento realizado para o centro médico, né, onde ela vai ter a oportunidade de ter o médico acompanhante. Assim como as crianças que estão também internadas no hospital da Unimed, Hospital Pediátrico da Unimed, que também não tem um pediatra, na alta eles são encaminhados também para o atendimento no Centro Médico Bessa. Fazer essa integração, essa interação entre os serviços, inclusive com um prontuário único. Nós estamos trabalhando no prontuário único, ou seja, aquele paciente que sai da maternidade, ele chega no centro médico já tendo no sistema todos os dados da sua vida desde o nascimento. Certo. E isso vai evitar que você fique repetindo exames, que você fique sem saber o que a criança já teve, o que a criança passou, qual foi o peso de nascimento, quais foram as intercorrências que essa criança teve. Então, o prontuário único favorece a que a criança tenha sempre na mão do médico todo o seu histórico de saúde. Entendi. A gente vai, inclusive, trazer informações sobre a maternidade com a doutora Yara, mas antes, doutora Yara, vamos entrar aqui no momento mais descontraído antes da gente continuar falando sobre esses serviços e esses diferenciais. A gente vai entrar agora no quadro Mente Ativa, onde a gente conhece um pouquinho dos nossos convidados. Eu vou começar com a doutora Yara, que gosta de programas em família. O esposo dela, inclusive, doutor Marcelo Braga, que também é ginecologista e obstetra, esteve aqui recentemente conosco, né, no episódio sobre gravidez saudável. Pode assistir, ficou maravilhoso esse episódio. E aí, doutora Yara, da outra vez em que veio ao videocast, a senhora estava na expectativa para ser avó.
A sua netinha, filha de doutora Beatriz, que também é ginecologista e obstetra, já está com quase 1 ano. Como é que tem... Ingrid, né? Ingrid. Beatriz é que vai nascer em A fevereiro. Beatriz é a que vai nascer, porque a gente já deu spoiler. Ela já tem quase 1 ano que ela nasceu, a Ingrid, e Beatriz está vindo já. Como é que tem sido essa vida de avó? Eu acho maravilhosa, né? É. Sempre diz que que a avó é ser mãe com açúcar. E que a avó, ela tem o prazer de cuidar sem ter que educar. Como Constantino falou, é muito difícil. Né? A responsabilidade é dos pais. Uhum. E estou apaixonada. Tive a primeira netinha, né, em janeiro desse ano. Nasceu lá no hospital da Unimed. Graças a Deus, tudo bem. Cecília Maria. E agora, em fevereiro, vai nascer Sofia. Olha então, aí. esse momento aqui que minha netinha nasceu foi maravilhoso. Porque ela engravidou com o DIU, expulsou o DIU e não sabia. Eita. Né? E enjoando, e foi passar uns dias lá em casa, que ela mora em Recife. O marido dela faz residência de cirurgia cardíaca, Denis. Ah, meu Deus. Olha como ela é fofinha. Muito linda. E aí eu disse, ela vem para fazer a diferença aqui nessa família, como ela veio, né? Autopete. Né? E minha filha teve diabetes gestacional, teve que se reeducar. Né, na parte da alimentação, como o Constantino falou. Hoje ela dá muito mais valor a uma vida saudável. Né? Aqui foi a saída dela lá da nossa maternidade, da Unimed. A senhora muito lá, feliz. né? Entrei, um pedido que ela fez, entrei e saí com ela. Né? Então, que fiquei legal. lá todo o tempo. Que bacana. Né? Foi um momento assim único na minha vida, um divisor das águas. Não, detalhe aqui, gente, para a carinha dela. Presta atenção. Toda ativa, já ligada. Muito a cara fofa. do pai, né? Oh, meu Essa minha Deus. filha, ela é muito sábia. Uma mãe, assim, que ela se agigantou na maternidade. Quer dizer Ela que... foi prematura, Constantino bem sabe, foi pediatra dela também, né? Nasceu com 33 semanas e essa minha filha Ingrid, que é em forma de guerreira, né? O significado, ela já nasceu desafiando, né? Desafiando a medicina. Em 8 dias, ela teve 4 paradas cardiorrespiratórias. Meu Deus. Ficou sem sequela, sem nada. E quando ela engravidou, né? Pensou em engravidar, ela teve um trombo. E aí foi suspensa. Colocou um DIU, colocado pelo pai, né? Sim. Pro Marcelo. E não sei por que a natureza expulsou esse DIU, ela não percebeu numa hemorragia que ela teve e engravidou. E aí esse é meu momento de avó, Ai, que... caducando aqui com minha netinha, né? Quer dizer que é mãe com açúcar. A avó é mãe com açúcar. É aquela história que estraga um pouquinho, dá uma estragadazinha. Não, eu vou fazer os mimos. Aqui eu botando ela para dormir, eu adoro esse Oh. momento, né? De colocar ela para dormir. Eu não quero nunca tirar a autoridade dos pais, Sim. né? E sempre quando eu fico com ela, eu sempre sigo as regras, principalmente de Ingrid, né? Que é quem mais cuida do pai. Deus me livre de desagradar. Olha aqui, ó. No momento. E tá vindo a segunda netinha. É netinha? A netinha também, Também. Sofia. Sofia. Que Também deve vai chegar. nascer lá no Hospital da Unimed, na Certo. nossa maternidade. Uhum. E minha filha mora em São Paulo, foi fazer residência lá, tá voltando. Graças a Deus conseguiu ser liberada. Olha aí. Ela com... no mês aniversário dela, né? Meu Deus. E aí, em fevereiro... Em fevereiro vem Sofia. Sofia. Né? Então, aqui foi a Sofia, né? Que quando minha filha mandou lá de São Paulo, e quando eu soube que ela estava grávida, perguntei ao meu genro, quando é que vai ser a próxima ultrassom, a próxima consulta? Ele disse, eu fui bater lá. De Foi surpresa, mesmo? eu fui para lá. Eu digo, eu tenho que assistir, né? Que legal, que bacana. O que é que mais encanta a senhora Isso ser aqui avó? foi o chá revelação de Eita! Sofia. Fomos todos para São Paulo. Olha Né? aí. Meu genro, minha filha, Beatriz, que está grávida de Sofia, Marcelo, eu, Ingrid com Cecília e a sogra de Ingrid, que é uma mãe, segunda mãe que ela tem, graças a Deus lá em casa. A gente não tem esse tipo de rivalidade, Sim. né? Bia se dá super bem com a sogra, é uma segunda mãe, Ingrid também. E Marineide também, ela abandonou a vida dela toda, deixou lá Alagoas e veio cuidar de Ingrid desde quando ela estava com trombo. E foi ficando, né? E aí, é a segunda mãe de Cecília. Olha aí. que Aqui foi no coisa. batizado, né? Eu como católica, Sim. eu dou muita importância, né, ao batismo.
Foi recentemente lá no Alphaville, onde a gente tem terreno, onde elas vão construir também. Né? A casa delas agora que estão voltando para cá. E a madrinha de Cecília vai ser Ingrid, ou vai ser Beatriz e Rodolfo, né? E aí tá ali, ó, Sofia no forninho. Esperando para a hora de minha chegar. Minha família, eu acho que é a minha maior riqueza, né? Que bom. É verdade. Bom, agora fugindo um pouquinho da ideia do quadro, porque a gente já conhece o talento, né, dele como DJ, locutor. O que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Não, tá bom. Corredor, ele já falou aqui também. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre o lado professor de Dr. Constantino. Ele que ensina, toda vez que ele vem aqui no videocast, a gente tem uma aula, né? Acho que todo mundo que assiste também acaba tendo uma aula. Como essa troca, né, de conhecimento, doutor Constantino, com essa nova geração de médicos, né? Como é que o senhor faz, assim, para trazer a sua experiência, mas, ao mesmo tempo, falar um pouco a linguagem que essa turma mais jovem, vamos dizer assim, fala, né? Como é que é isso? A minha atividade de professor é a atividade que eu mais gosto. Né? Na verdade, se fosse possível, eu só faria universidade e, na área da universidade, pesquisa. Né? Eu sou apaixonado por pesquisa, né? Desenvolver conhecimento, aprender mais. Eu acho que a pesquisa ensina muito a isso daí. Como eu ensino na universidade desde 91, então o que aconteceu é que eu vi a mudança na forma de ensinar e na forma de aprender dos alunos. Se no início a gente tinha alunos que a gente prezava muito pelo contato com o paciente, pela conversa com o paciente, hoje em dia a gente vê um certo distanciamento disso daí. E a priorização da tecnologia. Então, muitas vezes, você tem que trazer o aluno para a essência da medicina, que é o contato médico-paciente, esse contato próximo, o desenvolvimento de empatia, o aprendizado com o paciente. Porque a gente sempre diz que quem sabe o que tem é o paciente. A função do médico é decodificar as informações que ele vai lhe trazer, juntar com as informações que você colhe no exame físico e, no final, elaborar o que a gente chama de raciocínio clínico com hipóteses diagnósticas. Então, essa interação entre a informação do paciente e os dados que você colhe no exame clínico do paciente é que resulta nesse raciocínio. E aonde a gente vê que os estudantes hoje se afastaram um pouco? Exatamente da coleta de informação do paciente. O contato com o paciente, o entender o paciente, o seu histórico de vida, a sua relação com a doença, a sua relação com o ambiente em que ele vive, porque tudo isso traz informação, se não para o diagnóstico do paciente, mas para que você saiba abordar esse paciente de uma forma empática. Que o paciente não se sinta numa delegacia sendo inquirido. Aquela coisa de onde é que está doendo? Quando começou? Por que está doendo? Isso não funciona. E principalmente quando você lida com criança. Quando você lida com criança, você tem que exercitar o seu lado mais afetivo. Porque a criança tem que ser conquistada. É diferente de um adulto. O adulto, quando vai lhe procurar, ele já lhe procura por uma série de fatores, que seja confiança, informação e etc. Mas o criar empatia com o adulto é muito mais fácil do que você criar empatia com a criança. Então, você tem que conquistar a criança, você tem que trazer a criança para o seu lado, para que ela possa, dentro dessa circunstância toda, lhe trazer as informações que você precisa e permitir que você a examine. Porque um grande problema que o pediatra tem é que quando vai examinar a criança, ela chora, grita, pula, bate os pés, muitas vezes lhe cospe, etc. Então, você precisa trazer para esse lado empático e conquistar a criança. E na universidade, os alunos, geralmente, eles têm um choque muito grande porque eles vêm do contato com o adulto e vão ter que aprender a ter contato com a criança e com as mães. Então, eles aprendem a desenvolver esse lado de criar empatia. É óbvio que você tem uns que querem pediatria, outros que não querem pediatria, que não se sentem confortáveis, né, de lidar com a criança.
Mas o que a gente nota é que eles acabam se aproximando um pouco mais. Mas eu lhe diria que a maior dificuldade hoje é você tirar da cabeça do jovem médico que nem tudo é resolvível com a tecnologia e que medicina é uma relação médico-paciente estreita, próxima e empática. O senhor é aquele professor mais exigente ou é tranquilo, de boa? Não, eu sou exigente. É exigente. Eu sou exigente porque eu acho que a formação do médico é uma formação de um profissional que tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquele paciente que está lhe procurando. Então, eu sou muito exigente. Agora, eu não sou, como se dizia antigamente, carrasco. Tá. A forma de cobrar talvez seja diferente do que normalmente a gente vê em alguns professores, né? Certo. Então, do mesmo jeito que eu estou falando da empatia com os pacientes, eu tenho que ter empatia com meus alunos. Sim, sim. Eu tenho que trazer meus alunos para o meu lado e fazer as correções necessárias da forma necessária, mas nunca confrontando. O confronto não vai levar a nada, mas explicando para eles o porquê que eles têm que mudar de postura. E o senhor também gosta muito de ler. Muito. Tá lendo que livro? Tem alguma dica aí para compartilhar com a gente? Normalmente, atualmente, né, eu Sim. tenho 3 focos. Um é educação infantil. Certo. Livros sobre educação infantil nesse mundo atual, né? O segundo é livro de filosofia prática. Eu gosto muito de ler filosofia e trazer a ideia de quem escreve de forma prática sobre filosofia. Certo. E o terceiro ponto, que esse é o que eu estou me dedicando mais agora, é entender como a tecnologia está influenciando no comportamento, no desenvolvimento e as consequências que isso está trazendo para os jovens, né? Então, esse hoje em dia é o meu maior foco, entender isso daí, porque é uma grande dificuldade você tirar o excesso de tecnologia da criança hoje. Entendi. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho sobre os diferenciais da maternidade Josvaldo Rodrigues Ataíde, a maternidade da Unimed João Pessoa. Doutora Yara, em 2021, a maternidade passou por uma reforma completa. Queria que a senhora contasse para a gente qual é a estrutura, né, que se tem hoje, são quantas salas de parto, quantos leitos no centro obstétrico. Nós temos 16 leitos, Certo. 8 apartamentos individuais e 8 coletivos, né? 2 salas PP, que é pré-parto e parto. Tá. A paciente ela vai para lá na fase ativa do trabalho de parto. E lá a gente tem a bola, tem o trabalho com luz, que são as cores, né? Tem a banheira, que é opcional. Tem banho morno. Tem musicoterapia. Entendeu? Tem a barra. Então, tem todos o cavalinho, a banqueta, todas as opções para que a paciente ela vá se exercitando, né? Na fase ativa do trabalho e parto e possa escolher a sua posição de parir, né? Entendi. Então, geralmente, ela tem um parto normal aí nessa sala, ou quando é um diagnóstico de uma cesárea intraparto, ou seja, por desistência da mãe, por uma indicação materna de um sofrimento fetal, de uma bradicardia, a gente leva a paciente para o bloco obstétrico, que é no segundo andar. Aqui também, nessas salas, né, também possuem uns equipamentos que são específicos para o atendimento da gestante e até o recém-nascido, né? A cama especial e os monitores cardíacos. Qual a importância, né, desses equipamentos? Nós temos que ter um parto seguro. Tá. Né? Então, desde a estrutura, no respeito à paciente, na observação da vitalidade materno-fetal, do binômio materno-fetal, a gente tem por obrigação obstetra entregar a criança bem para a mãe e para o pai, né, e toda a família. E tem que ter a linha de cuidado também, que se o bebê nascer com alguma dificuldade, necessário de entubar, precisar de uma analgesia, né, na sala de parto, a gente também tem essa estrutura. Entendi. Certo? Para que ela não desça lá para o bloco obstétrico para fazer esse procedimento. É feito lá, mesmo na sala de parto. Como é que funciona o pronto atendimento obstétrico? Olha, nós temos toda a linha de cuidado para a gestante. Tá. Desde o pronto atendimento obstétrico com 2 médicos obstetras de plantão 24 horas durante todos os dias do ano, né? E lá embaixo, a paciente ela chega
com sua queixa e vai ser avaliada pelo plantonista, que muitas vezes entra em contato com sua médica assistente, ou essa paciente ela vai ter o parto, se for a hora, né, com o plantonista. Muitos planos de saúde da Unimed são vendidos para que a paciente ela tenha esses procedimentos com o próprio plantonista lá do hospital da Unimed. Certo. E aí, também temos lá a sala do PA, do pronto atendimento, também já pronto para um parto normal, porque muitas estão ficando em casa por mais tempo e já chegam parindo. Esse mês agora foram 3 que pariram Nossa. lá, em novembro, né? 3 que pariram lá no PA. Olha aí. Um parto super tranquilo. Então, a gente tem todo o material, o neonatologista vem, certo? E o obstetra, e dá tudo certo. Como é que faz para ter acesso a esse pronto atendimento? A paciente, quando tem alguma queixa, Tá. né, de dor, qualquer coisa relacionada com a gestação, dor, perda de líquido, e qualquer coisa que ela tenha de sintoma, até que seja da garganta, febre, né, mandou sempre para o obstetra. Lá ela é classificada, fala com o médico plantonista. Mas também tem as gestantes que elas vêm dos consultórios médicos, já vem indicação com cesariana, que é o nosso maior perfil lá, cesarianas eletivas, né? Ainda, se Deus quiser, logo, logo a gente vai mudar esse perfil. E elas podem entrar também pelo térreo, lá pela recepção principal. Ela já vem com a guia, é internada, mas as nossas enfermeiras lá do 5º andar e as técnicas que vão acolher essa paciente, registrar pressão, pulso, faz a ausculta fetal, né? Digitaliza o cartão de pré-natal para saber, tem todos os protocolos a serem seguidos. Entendeu? A gente tem toda uma linha de ação, de cuidado, tanto para a mãe como para o bebê. Essa demanda de busca é espontânea, né, Yara? Na Espontânea. verdade, o atendimento no hospital é por demanda espontânea da paciente. Ela sentiu necessidade, ela tem a possibilidade de buscar esse tipo de atendimento. Entendi. Doutora Yara, na maternidade, lá tem os equipamentos para os cuidados intensivos, tanto para a mãe, né, quanto para os bebês, e que dispõe de uma unidade de cuidados intermediários, neonatal, e uma unidade de tratamento intensivo neonatal. Isso acaba trazendo mais segurança para a família, né? Com certeza. Nós temos a unidade de cuidados intermediários, que é o SIM, 7 leitos, né? É aquele bebê que nasceu limítrofe, prematuro ou não, hoje em dia tem a diabetes gestacional, ficou um pouquinho cansado, precisa ficar em observação e não necessariamente ir para uma UTI, Certo. ele fica lá, certo? E é no 5º andar. A UTI, que é a UTI neonatal, ela fica no 2º andar junto com as outras UTIs, certo? São aquelas crianças prematuras, aquelas crianças que vão mais graves. Quando a paciente, o bebê, ela sai da UTI, ela vai para o SIM, para depois ir para o alojamento conjunto. Porque hoje em dia não existe mais berçário. Né? A criança, o recém-nascido, ele já vem com a mãe, sai da sala de cirurgia, né? Quando é cirurgia, fica 1 hora no pós-parto, que é o maior risco de hemorragia, lá na URPA, Unidade de Recuperação Pós-Anestésica, e sobe para o 5º andar. Quando é o parto normal, fica também na sala de parto, juntamente com a mãe, na sala PP, e vai para o alojamento conjunto. Caso tenha alguma dificuldade menor, vai para o SIM. E maior para o TIM. Entendi. E a maternidade é preparada, então, para atender partos mais simples a partos mais complexos, vamos dizer assim. E a exemplo disso, a gente tem a história do nascimento dos quíntuplos. Foi 2003? 2003, Foi, né? com Vani Cleide. Doutora Vani Cleide. Ou seja, a maternidade, ela consegue lidar com as mais diversas situações, né? Com certeza. Com certeza. Ela tem o respaldo da UTI também. Sim. Né? Não chega a ser UTI materna, mas tem leitos lá reservado para UTI materna, que dá toda a assistência quando a mãe ou a puérpera, a gestante ou a puérpera, ela precisa desses cuidados mais intensivos. Tem uma equipe multidisciplinar em assistência ao parto. Eu assumi a coordenação 1º de dezembro de 2020 e a maternidade já estava feita a reforma, que foi na coordenação de Marcelo Ticiani, né, excelente colega que fez todo esse trabalho. E eu minha coordenação sucedeu a dele, né, quando ele foi para o HU. E aí o que foi que aconteceu? Coloquei o fisioterapeuta na assistência ao trabalho e parto.
Certo. que é muito importante. E também essa fisioterapeuta, ela dá uma assistência no pós-operatório de cesariana. Como a paciente dela deve levantar, a postura, então diminuiu muito o número de analgésicos e anti-inflamatórios, certo? Porque a dor diminuiu bastante. Entendi. Postura de amamentar. Temos o espaço maternar, que é aquelas mães que deixam as crianças na UCIM, na UTIM, que podem ficar lá, têm direito à refeição, uma poltrona agradável, um ambiente climatizado. E temos o banco de leite materno também, né? 12 horas, os 7 dias da semana, para dar assistência a essas mães que têm alguma dificuldade no aleitamento. Temos fonoaudióloga, enfermeira obstétrica, técnicas maravilhosas, técnicas de enfermagem. Temos psicóloga, né? Assistente social. Então, o pessoal do grupo de apoio ao cliente. Então, é toda uma estrutura que faz com que, quando tem uma dificuldade, um corre lá, né, e tenta, desde que a gente encante as mulheres nessa fase tão importante da vida delas, que é a maternidade, né? Ô, doutora Yara, acredito que um grande diferencial da maternidade é que justamente funciona dentro de um hospital de alta complexidade. Acaba dando uma segurança, né, para essa família, para essa mulher, num caso, enfim, de alguma intercorrência, ela tem ali todos os equipamentos e especialistas de que precisa. Faz sentido isso que eu estou falando? Certeza. Inclusive, quando diz assim, vamos fazer um complexo materno-infantil, eu digo, vamos, desde que seja um anexo ali do hospital. Sim. Porque numa urgência, numa emergência, né, a gente tem mais de 10 especialistas ali que podem nos socorrer, né, que podem assistir essa paciente juntamente conosco, quando elas se faz necessário. Né? Então, isso é um respaldo diferencial, que faz a diferença na vida das mulheres, né, na nossa assistência, nos dá uma segurança muito grande. A senhora falou aí na questão dos profissionais, da equipe multiprofissional, que integram a maternidade. Esses profissionais também são especialistas em obstetrícia? Sim. Tá. Tanto que nem todo mundo pode ser removido para a maternidade, caso haja uma falta, um atestado, alguma coisa assim. Porque lá elas têm que dar assistência às mulheres que estão em trabalho de parto. Certo. Ajudar na amamentação, no aleitamento materno, que a gente prima pelo aleitamento exclusivo, nas primeiras 48 horas, né? E o risco de fissura e tal. Nos cuidados com a mãe, nos cuidados com o bebê, né, não é fácil. Né? A rotina dessa equipe é uma rotina muito diferenciada. Né? E nem todo mundo tem esse perfil, né, de dar essa assistência. Nesse cuidado todo que a senhora tem falado, né, sobre o trabalho, a estrutura da maternidade, como é que tem sido, por exemplo, o cuidado com a infecção hospitalar na maternidade, né? Qual o índice hoje de infecção hospitalar na unidade? Nós não temos infecção na maternidade, por incrível que pareça. Olha. Não existe. Mensalmente, nós apresentamos nossos resultados, manhã de resultados, que também são tardes, né? Sim. Às vezes, a depender da equipe. Então, toda a equipe do hospital, ela apresenta os nossos indicadores. Então, devido aos cuidados, na nossa linha de cuidado, desde a entrada da paciente, aos nossos protocolos, a gente não tem infecção na maternidade. A gente tem no hospital, porque tem, lógico, né? Na UTI e tal, mas na maternidade a gente não teve nenhum caso ainda de infecção. Muito bem. Doutora Yara, a maternidade segue as diretrizes do parto humanizado, como a gente já falou. Isso implica, de alguma forma, nesse incentivo ao parto normal? Olha, eu sempre digo o seguinte, que a cultura da mulher mudou. Antigamente, a cultura era ter um plano de saúde e poderia agendar uma cesariana, né? Se não, tinha que ir para o SUS tentar o parto normal, fazer cesárea só com indicação. Hoje, as mulheres, elas já querem, pelo menos, tentar um parto normal. Então, eu parabenizo a equipe do plantonista do hospital, também a equipe de médicos, né, assistentes lá, que respeitam a vontade da paciente desde que esteja uma boa vitalidade fetal. Né? Então, o que é que acontece? A gente respeita e a paciente, pelo menos, vai tentar. Por isso que tem muitas indicações de cesárea intraparto. Tentou um parto normal, evoluiu até certo ponto, não evoluiu, não está bem o bebê, ou a mãe mesmo desistiu, não aguenta mais, vai para a cesariana. Certo? Então, mudou a cultura e a obrigação de nós que estamos, né, na coordenação, na gestão, é a gente respeitar a paciente, ter esse atendimento centrado, né, na paciente.
E a assistência humanizada, o parto humanizado, gente, não é só o parto normal. E também nem todo parto vaginal é humanizado. Sim. O que diferencia é a assistência humanizada. Por isso eu enfoco aqui a importância do plano de parto. A paciente dizer que não quer conversas paralelas, que para nós médicos a sala de cirurgia é uma sala de visita. Então, muitas vezes se encontra aquela equipe ali que fazia tempo que a gente não se via, começa a comentar isso, aquilo, outro, e isso incomoda a paciente. Então, sempre que eu digo assim, eu entro mudo e saio calado, eu opero de luz apagada, só com foco, evito conversas paralelas, celular no silencioso, porque eu acho que isso é um respeito àquele momento da paciente. Né? E aí, a assistência humanizada, ela pode ser feita tanto no parto normal, como no parto cirúrgico, cesariana, certo? Desde que a gente respeite a hora ouro, desde que a gente respeite toda essa dinâmica de como a mãe quer, né? Sim. O acompanhante, né? Hoje em dia tem o fotógrafo, né? Que pode entrar lá na sala de cirurgia também, desde que tenha sido treinado lá pelo hospital da Unimed, para evitar infecção e tudo. Então, hoje tem fotógrafos lá, que o custo é da paciente em relação com eles, não tem nada a ver com a Unimed, certo. Mas a gente tem uma equipe que a gente treinou e que pode a paciente querer, né? E o médico, e toda a equipe médica, ela tem que autorizar a presença desses fotógrafos. Entendi. A senhora falou aí no parto normal. Quais são os benefícios, né, do parto normal para a mulher, assim, e também para o bebê com relação aos outros tipos? Quando a gente fala em maternidade hoje em dia, a gente tem que pensar sempre numa rede de cuidados. Precisa de um apoio, né? Hoje as mulheres trabalham, a maioria delas trabalham, né, quase 100% trabalham fora. Sim. Então, precisa dessa rede de apoio. Então, o parto normal faz com que a recuperação dela seja mais rápida, ela perca menos sangue, né? Seja uma coisa mais fisiológica. E aí, também, tem mulheres que, nessa assistência humanizada, já também tem que respeitar aquelas que querem uma cesariana. Então, o parto normal para a paciente é bom quando é um parto normal, natural. Né? Porque também tem muitas que são radicais e querem um parto vaginal normal a todo custo. E a gente percebe também que muitas pedem desculpas ou perdão ao marido porque não conseguiram ter um parto normal. Como se isso dependesse dela. Então, tirar essa cultura de que o médico é quem indica a cesariana, de que o médico sem necessidade. Né? Às vezes, o médico ele tem que ser o carro-chefe da equipe, aliás, não sempre, e ele tem que indicar para a paciente, quando for necessário, a cesárea. E não deixa de ser um parto com assistência humanizada. A gente já falou aqui sobre as salas de pré-parto, né? Que tem toda a estrutura adequada para o parto normal. Mas, além disso, também são realizadas as massagens para induzir esse tipo de parto. Como é que são essas massagens? Não, a gente faz compressas mornas, né, na região perineal para evitar a ruptura. Ruptura, né? Porque hoje em dia a gente não faz mais aquele corte, epísio. Epísio, cristelé, que é aquela força que fazia no abdômen. Então, essas massagens com compressas quentes, elas evitam só essa laceração ser maior. E a própria postura da paciente, por exemplo, já tem comprovado cientificamente que a banqueta, né, aquela banqueta que a paciente senta, ela tem maior índice de laceração. Então, a gente evita a banqueta. E o que é importante é o seguinte, a gente saber, como médico, qual é a variedade de posição, o lado do dorso do feto, como é que está o bebê, para a gente orientar a posição materna que ela vai ficar durante o trabalho de parto, para que ela possa ter um parto mais tranquilo, mais rápido. A senhora falou aqui em algum momento que hoje em dia as mulheres elas estão mais abertas a pensar no primeiro momento no parto normal, né? Como é que está essa procura das mulheres ao parto normal? Muito grande. Inclusive, médicas, né? Sempre tentam o parto normal, querem cesárea com indicação, porque a cesárea a pedido ela pode ser feita a partir de 39 semanas e não necessariamente está em trabalho de parto. E quando elas querem entrar em trabalho de parto. Né? Pelo menos os prós, o início do trabalho de parto. E elas querem, mudou a consciência delas de que elas querem tentar. Sim. E se elas querem tentar e não tem nenhuma indicação precisa para uma cesariana, a gente tem que respeitar. Se o médico ele não tem disponibilidade para sair de casa, para partejar, aí é que a gente treinou nossas equipes de plantonista para receber esse tipo de paciente. Que a qualquer dia, qualquer hora, elas vão estar lá, entendeu? E vão ser assistidas por essa equipe de plantão. Entendi.
Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Queria muito agradecer a participação dos dois, mas antes da gente encerrar de fato, queria deixar aqui aberta um espaço para uma mensagem final, né, para os pais, as famílias que estão nos assistindo, os homens e mulheres que estão nos assistindo, que, né, estão passando por esse momento aí, ou que já tiveram seus bebês, ou que estão pensando aí, né, em aumentar a família. Que mensagem vocês trariam aqui para essas pessoas que estão nos assistindo? Primeiro, que engravidar é fácil, né? E como Constantino falou, criar é difícil. Então, eu sempre disse às minhas pacientes, eu sempre disse às minhas filhas, que a maternidade ela deve encantar cada um de sua forma diferente, a depender de como você é, de como a sua estrutura familiar é, né? Mas que a mulher, ela se dê o direito e se permita de dar assistência a seu filho. Quando pequeno, ela pode diminuir um pouco o seu ritmo de trabalho, isso é uma opinião pessoal minha, né? Porque a parte profissional ela chega depois com o tempo, mas o tempo não volta. Então, que ela dê assistência a seus filhos, né? Que ela, quando saia de casa, ela mostre que está saindo de casa para trabalhar, né? Até porque precisa dar o sustento para elas, mas que a família hoje ela seja priorizada. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas que delegam essas funções para os avós, para as cuidadoras, né? Já saem da maternidade com a enfermeira. Não é que do lado, não é que a enfermeira não vai ajudar, mas não assumiu o papel de mãe. Mãe só tem uma, aquela criança. Né? Então, Constantino sabe, né, que eu conheço ele de muitos anos. Ele é primo do meu esposo. E eu digo sempre assim, eu casei com um médico, mesma turma, mesma especialidade, né? Tive a minha primeira gravidez muito difícil, né? Saí de lá com um prematuro, uma menina de 33 semanas, e eu digo sempre, eu via meu marido crescendo profissionalmente ali, e eu lá, mantendo 2 empregos, né? Quando eu botei meu consultório em abril, em julho rompeu a bolsa, e voltei a atender em dezembro, e eu não me arrependo, porque eu participei de todos os momentos da minha vida. Então, que a mulher, ela tem mais essa missão de fazer com que a sua função lá fora, ela nunca ofusque o seu lado de maternidade. É esse o exemplo que eu dou. Muito bem. Doutor Constantino. Eu só vou seguir a linha que Yara está tão bem colocando, para dizer que a criança ela precisa de ter referências. E as referências mais importantes, aquelas que vão marcar o desenvolvimento da criança, é exatamente a família. É dentro da família que a criança vai ter a formação inicial baseado naquilo que lhe for ofertado. Então, a gente sabe que o ritmo de vida hoje é diferente do que era antigamente, a gente sabe de todas as dificuldades que se tem, mas tem algumas coisas que não devem ser justificadas como normalmente são. Então, quando os pais chegam em casa, desliga teu celular, dá atenção a teu filho, não deixa teu filho ficar nessas mídias sociais preso o tempo todo. Ele está perdendo oportunidades de se relacionar com essa criança, de se mostrar presente para essa criança, de fazer com que essa criança entenda a função de pai e mãe, que hoje em dia não é bem compreendida. Infelizmente, hoje, o que a gente vê, o que a gente vivencia, são pais e mães que têm medo de criar o filho, e criar, eu digo, criar não, é educar, e eu digo sempre que educar é saber dizer não. E é o mais difícil, porque quando a gente vai dizer não para um filho da gente, a gente está mexendo com o nosso afeto, com a nossa emoção, com o nosso não querer que o filho sofra. E isso é muito mais difícil do que dizer sim. Só que o sim não ensina nada. Dizer sim todas as vezes para o filho não ensina nada. Ele não aprende a lidar com a frustração, ele não aprende a lidar com a realidade do mundo que ele vai encontrar lá fora. Ele não se coloca nesse mundo como uma pessoa que vai lutar pelo que quer e vai achar que sempre tem que receber, porque só escutou sim. Vai criar nessa criança a ideia de que ele pode tudo. Então, por que é que os pais não desligam a televisão? Por que é que não deslocam a atenção da criança de um celular
Por que é que precisa dar um celular com acesso à internet com a criança de 6, 7 anos de idade? Isso não é concebível que se faça. Então, seja presente na vida do seu filho. Seja presente nos momentos bons, nos momentos ruins que vão existir, e saber o momento de dizer não e saber que o que deve ser reduzido é o excesso de sim. Quando a gente compreender isso daí, a gente vai entender melhor o processo de educação dos filhos. Bem, obrigada aos dois pela participação mais uma vez aqui. Obrigada a você também pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta, então um abraço a todos e até lá.